atenção, os meus agradecimentos a todos os presentes. Vejo e fico contente de ver que a sala está muito cheia e não é comum. Nós temos feito muitas sessões e efetivamente algumas têm estado bastante cheias. Esta está de facto bastante cheia mesmo. Portanto, nesta sessão, como sabem, vamos falar sobre o Raul Veríssimo, o homem e a sua época. Muitas pessoas daqui o conheceram, eu não. Mas antes ainda de entrarmos aqui na sessão sobre o Raul Veríssimo, eu queria avisar-vos que a próxima sessão da APOS, que é sobre Zé da Mónica, curiosamente também um indivíduo que foi muito marcado, aliás foi assassinado pela PIDE, foi nesse aspecto ainda mais mártir do que o Raul Veríssimo. No entanto, é um antifascista completamente diferente de Raul Veríssimo. Enquanto Raul Veríssimo foi um antifascista convicto, um indivíduo que foi um comunista dos quatro costados, que morreu comunista, que a sua vida pública e a sua luta foi muito feita e enquadrada pelo Partido Comunista, e aliás foi por isso mesmo que também a APOS aproveitou para convidar também o Partido Comunista a estar presente, e sei que estão aqui presentes e também agradecemos. Mas o Zé da Mónica, ao contrário do Raul Veríssimo, foi um indivíduo completamente, enfim, foi apanhado, estava no momento errado e portanto foi apanhado pelos acontecimentos, não era um indivíduo ideológico. Bom, tudo isto para vos dizer que Zé da Mónica vai ser também recordado na próxima sessão da APOS, mas não será, ao contrário do que foi anunciado, no dia 24 ou 27 de março, mas sim em abril, no dia 24 de abril. Nesse aspecto até calha bem, porque é um dia anterior ao 25 de abril, portanto vai ser no dia 24 de abril, nesta mesma sala. E não, portanto, a mudança tem a ver com o facto de esta sala, afinal, não estar disponível quando nós queríamos em março. Portanto, será no dia 24 de abril. Voltando então, regressando aqui a Raul Veríssimo, bom, eu, pelo que sei de Raul Veríssimo, julgo que se calhar poderia, se pudesse fazer duas pinceladas da sua vida, nós poderíamos dizer que, em primeiro lugar, foi um homem intelectualmente superior. Em segundo lugar, foi um homem que acreditou em algo que o ultrapassava a ele e tudo fez por aquilo que acreditou. Temos para falar sobre ele um seu amigo, Manuel Madeira, aqui à minha esquerda, que muitos conhecem, é um poeta conhecido e que acompanhou Raul Veríssimo desde, enfim, a sua juventude, até à morte. Temos também aqui presentes a família de Raul Veríssimo, nomeadamente o seu filho, o Dr. Sérgio Veríssimo, na ponta esquerda aqui da mesa, que está aqui presente também para depois, no final, dar umas palavras de agradecimento e de falar sobre um livro de poesia que foi editado com a ajuda dele próprio. Bom, e agora passo a palavra ao nosso preletor, Manuel Madeira. Obrigado pela apresentação e obrigado também aos presentes, porque eu peço desculpa, eu esqueço-me sempre de uma coisa. Tenho que agradecer à sala da Recreativa Rica o facto de terem prestado a sala, como sempre. Tenho que agradecer aos jornais que apoiam sistematicamente divulgando estas iniciativas, como é o caso do Brisas do Sul e do Postal do Algarve. Neste caso particular também tenho que agradecer o facto de estar aqui presente um elemento do Olhanense. Obrigado, do Jornal Olhanense. Muito obrigado também, da minha parte, pela apresentação que me fez, mas compete-me em seguida agradecer a todos os presentes pelo encontro de se deslocarem. Não sei se estão a ouvir, talvez melhor assim, não sei. Isto é falta de hábito. Mas, por outro lado, quero também felicitar
se é possível felicitar num momento destes, eu acho que sim, a família do estimado amigo Raul Veríssimo, em primeiro lugar, o seu filho, as suas irmãs, a professora Luciana, a dona Diolinda, o marido da dona Luciana, o meu amigo Lopes, e também o igualmente amigo, marido da dona Diolinda, o senhor Tavira, que deve estar alguns nesta sala. A todas as outras pessoas, repito, os agradecimentos pelo incómodo e pelo gosto que nos damos de estar presentes. Falar do Raul Veríssimo não me é fácil. Eu, naturalmente, tomei nota de alguns aspectos da sua vida que desejo realçar, mas, verdadeiramente, também não os queria maçar em excesso. E sempre que acharem, e verdadeiramente lhes peço, que estou a ceder-me em alguns aspectos, não é, em que me dedico com alma e coração, perdendo um pouco o tino e a responsabilidade de estar a falar para umas dezenas largas de pessoas, pois agradeci o favor de chamarem a atenção ou de tomarem nota das observações que porventura queiram fazer para oportunamente se lhes dar resposta. E sendo assim, entraria na leitura um pouco salpicada deste facto. Raul Veríssimo nasceu em Lisboa, na freguesia de Santa Isabel, em 21 de outubro de 1919. Veio para Olhão com os seus pais e na altura própria recebeu a instrução primária e frequentou o Liceu de Faro, tendo completado os estudos secundários. Todo o seu aproveitamento escolar e liceal foi exemplar, não frequentando na altura a universidade por motivos económicos e de saúde. Prestou serviço militar como oficial miliciano em Lisboa e em Évora, mas não prosseguiu a carreira das armas por a considerar incompatível com a sua formação intelectual de raiz humanista. Vem a propósito a referir o motivo porque estou aqui cumprindo gostosamente, aliás, a tarefa de evocar alguns aspectos que considero relevantes da vida do Raul Veríssimo, tentando demonstrar que não há efeitos sem causa, obrigando-me assim a falar, pouco seja, de mim e de um tio meu que tendo estudado, esse tio meu, tendo estudado para padre no seminário de Faro, abandonou voluntariamente, com imenso desgosto da família, os estudos eclesiásticos, pouco tempo antes da data da sua formatura, e seguiu desde então, a carreira militar, tendo conhecido o Raul em Évora, com quem estabeleceu relações de amizade. Foi através desse meu tio, que vivia fora de Olhão na altura, que um dia fui portador, imagine-se, de um par de botas de montar a cavalo na tropa, para serem entregues ao Veríssimo, por lhe pertencerem, claro. Teriam ficado esquecidas ou emprestadas e eram devolvidas ao dono. Isto aconteceu por volta de 1940, tendo eu nessa altura 16 anos e o Raul 21. E eu não conhecia nem a ninguém da sua família. Foi com alguma timidez que procurei em casa de seus pais, onde casualmente o encontrei numa altura em que ele, depois de cumprido o serviço militar, passava em Estoio algum tempo de repouso, reparador da sua saúde um tanto abalada, agora em fase de recuperação, com frequentes regressos a Olhão, onde permanecia alguns fins de semana com a sua família. Recordo com emoção este primeiro contacto, é um contacto pessoal, naturalmente, que muito me sensibilizou, porque a partir daí estabeleceu-se entre nós uma relação de convívio familiar, afetivo,
que durou até ao fim da sua existência, em 13 de março de 2003, esta sensação ou realidade de convívio efetivo é extensiva à família de ambos, minha e dele, os que ainda subsistem, evidentemente. Lembro-me perfeitamente de que, por sugestão dele, dei-lhe o meu endereço para futuros contactos e lugares onde me encontrar na então Vila de Olhão, onde eu trabalhava, nessa altura, na tesouraria de finanças, depois de ter sido empregado em 2 estabelecimentos comerciais, vendendo linhas e botões, atendendo e servindo clientes ao balcão. Era claro, parecia, a ele, Raul, que eu tinha estudado matérias que ele dominava perfeitamente e pelas quais se interessava, pois até já as ensinara no Colégio Algarve de Faro, onde trabalhara como prefeito. Conhecera aí, isto vem um pouco a propósito, entre outros que também como colegas trabalhavam, um jovem que então chamado João Falcato, que mais tarde escreveu um livro, Fogo no Mar. Eu refiro estes aspectos que não dizem aparentemente nada ou dizem pouco da própria vida do Raul Veríssimo, mas que na altura constituíam motivos de interesse não só para ele, mas que ele, através da comunicação, conseguia transmitir também aos seus amigos, e neste caso seria ou fui eu. Este João Falcato publicou a seguir um livro, O Fogo no Mar, cujo aspecto estão a ver talvez agora, e este livro é relativo a um incêndio medonho devorador de um navio de carga chamado Melo, era da companhia União Fabril, que vinha da América do Sul, carregado de materiais, produtos químicos para a indústria. E foi, não se sabe bem, não se soube na altura, e penso que ficou sem resposta, a causa desse acidente. O navio explodiu praticamente à entrada já nas águas do Brasil, vindo da Argentina, e, pode-se dizer, navegou sem rumo, com a tripulação a ser sacrificada, com centenas de tubarões viajando com o navio, na retaguarda do navio, esperando pelos acidentes que efetivamente aconteceram. Metade da tripulação foi devorada pelas chamas. Bem, este livro está, julgo eu, esgotado, mas na altura teve um grande impacto. No entanto, desculpem este desvio, mas é como se eu estivesse a descrever na prática aquilo que constituía o motivo para já o nosso relacionamento e também aquilo de que falávamos. Desculpem também, não está bem. Não faz mal. Dizia eu que entre os assuntos que nesses anos da década de 40 mais dominavam as atenções, só sei onde, as atenções e o interesse de quase toda a gente em Olhão, eram a Segunda Guerra Mundial e os problemas sociais, económicos e culturais que atingiam e preocupavam os mais jovens, sujeitos que estavam principalmente a servir de carne para canhão, como então, infelizmente ainda hoje, se diz e pratica. Olhão nesse tempo, e não só, era uma terra onde predominavam grandes contradições sociais. A maior parte da população vivia direta ou indiretamente da pesca e da produção de conservas de peixe. Mas, por outro lado, estava em vigor o êxodo de grande parte dos habitantes do campo para o litoral, despovoando-se as terras do interior. Isto foi um fenómeno que mais tarde se acentuou até praticamente os campos ficarem como estão ainda,
despovoados, e esses habitantes do campo vinham naturalmente para o litoral e aqui ficavam, não é? Os trabalhadores concentravam-se onde parecia haver trabalho, mas indo mais perto do mar, agravando o desemprego por excesso de oferta. Além disso, em certos períodos do ano, como no inverno, devido a temporais ou escassez, ou ao defeso, que então também se praticava, por escassez de peixe, naturalmente, os pescadores ficavam em terra às vezes vários dias, passando fome, literalmente fome. Eles e a família não saíam de casa, os filhos não iam à escola, quando escola havia ou eles a frequentavam. As doenças alastravam, algumas indomáveis por falta de recursos dos doentes ou ausência de tratamentos compatíveis, como era o caso da tuberculose, sem solução nesse tempo e nessas condições. O número de mortos, desculpem a referência, aumentava sem remédio. Morria-se na guerra por estupidez dos loucos que a provocavam. Morria-se antes do tempo, onde havia paz podre, por falta de entendimento entre os seres habitantes do globo. Não é culpa de ninguém, mas é de todos. Onde estas cenas ocorriam como num teatro de fantasmas aterradores e perversos. Este era o mundo dos anos 40, ou seja, ainda hoje será o mesmo? Penso que felizmente não. A resposta é só uma. De qualquer modo, seja qual for a resposta à pergunta, a verdade é que o clima material e moral em que se respirava nos tempos da nossa, minha e do Raul juventude era de modo a suscitar apreensões e o grande desejo de fazer qualquer coisa de bom e de belo, como nós considerávamos, que justificasse pelo menos a nossa existência. Havia, ao certo, várias saídas, somos nós, a conjubinar. Uma, em relação a ele, era ele prosseguir os seus estudos académicos, matricular-se na universidade, aprofundar conhecimentos que já possuía, escrever um romance, para começar, entrar a sério no mundo das artes e das letras. Tinha pouco mais de 20 anos, era de facto muito cedo, havia muito tempo à nossa espera, parecia. Outra coisa, entre as possíveis, seria casar. Tinha conhecido em Estoril uma rapariga formosa e bela. Podia começar a namorá-la, gostavam-se entre si, enfim, podia ser professor, dar explicações, ter filhos, viver a vida, e por aqui se ficava. Eu, por esses tempos, debatia-me com problemas económicos para sobreviver e ajudar a minha família, principalmente a minha mãe e meu irmão mais novo do que eu, com sintomas de doença grave. Também me preocupava o desejo de comprar livros. Nesse tempo não havia bibliotecas públicas e as dos amigos eram escassas. Tinha recebido, desde o berço, uma educação religiosa, frequentar o seminário, fora menino de coro, cantara e usar o turíbulo e o isopo, incensara o erguer da hóstia consagrada na missa, ajudar o padre a paramentar-se, mas agora entrar em conflito com ele. Faltava à missa, não me confessava, tinha perdido a fé. Antes de conhecer o Raul, já eu tinha lido alguma coisa. Um pouco à toa, é certo, mas envolvendo áreas do conhecimento, como história, filosofia, ciências, literatura, em várias modalidades, portuguesa e estrangeira, principalmente francês e russa, abrangendo artes e letras. Agora, era um contacto de natureza cultural e afetiva com o amigo, com quem encontrava quase todos os fins de semana, em sua casa ou em longos passeios pedestres peripatéticos de manhã à noite, calcorreando estradas, montes e vales, é verdade, passando por Moncarapaz, saindo de manhã cedo de casa ainda de noite, indo ao centro de São Miguel, Astóis, São Brás, regressando de tarde a casa, sempre conversando, lendo, levávamos livros. Durante as andanças ou parados, descansando na beira das estradas, onde tomávamos almoços ou lanches trazidos, todos trazidos de casa. Era sempre a mãe do Raul
que preparava esses viáticos, não é? Belos vivos, belos lanches, tuberculose. Eram, para todos os efeitos, passeios culturais. Sem saber um do outro, conhecíamos escritores e poetas que recitávamos poemas. Lembro-me de que ambos tínhamos decorado a mesma poesia de Antero de Quental, de Guerra Junqueiro, Cesário Verde ou de João de Deus. Discutíamos filósofos como Nietzsche, Hegel, Bergson, Marx e Engels, políticos como Lenin, Trotsky, Salazar e Hitler. A Guerra Civil em Espanha foi dolorosamente sentida em Portugal e sofrida em Olhão e em todo o Algarve, principalmente na zona fronteiriça. Recordo o poeta Federico Garcia Lorca assassinado, evocava-nos lendo os seus versos. Ao mesmo tempo, tínhamos presente o desenrolar das guerras nesses anos, de 1936 a 45, profundamente sentidas por todos nós, que secretamente ouvíamos as notícias diárias da BBC de Londres no Café Avenida, onde, vem a propósito, conheci António Simões Júnior, só mais tarde apresentado ao Raul. Com seu ar sisudo e macambúzio, o Simões Júnior preferia passear sozinho, de um modo geral, à noite, depois de tomar o último café e de fumar o derradeiro cigarro na célebre mesa do canto, como despedida do empregado que lhe perguntava sempre: então, Sr. António, não vai mais um? Era mais um café. O tempo, entretanto, corria rápido. O Veríssimo regressara de vez, vivia com os seus pais e irmãos. A casa tinha uma sala grande e ele começou a dar explicações a alunos do liceu ou de quem delas explicações precisasse. Dentro de pouco tempo, devido à sua competência e ao rigor do seu ensino em disciplinas consideradas difíceis, como o português e a matemática, em que ele pontificava e era exímio, na opinião dos explicandos e dos seus familiares que falavam comigo e me transmitiam. Nestas circunstâncias, o número de alunos aumentou de tal modo que lhe tomavam até as horas por ele dedicadas à comunicação com os amigos. Nos nossos encontros mais esporádicos, passaram a ser à noite, depois do jantar, no Café Danúbio, na Rua do Comércio, onde até há pouco tempo ainda lá estava. Aproximava-se o fim vagaroso embora das operações da guerra fratricida, de milhões de seres humanos, deixando um rastro de sangue e lágrimas que inundava as nossas consciências feridas de pavor. As condições de vida das pessoas de menores recursos económicos agravavam-se continuamente. Havia racionamentos de géneros alimentícios e dificuldades na obtenção de empregos. As fábricas de conservas de peixe, no entanto, devido ao acesso de exportação para os países em guerra, obtinham lucros fabulosos que o Estado coletava com impostos chamados extraordinários, mas ainda lhes subjava às fábricas capital excessivo para construções de casas na altura dos Fosas, na Ilha da Harmónia e noutras praias que as areias em breve escavavam. O clima de desconforto físico e moral avassalava uma grande parte da população, sujeita a passar fome, verdadeiramente, a adoecer ou a pedir esmola de mão estendida pelas ruas e pelas portas. De vez em quando constava que alguém tinha sido preso, sem se saber porquê, ou emigrado clandestinamente, talvez para Marrocos, muitas vezes em pequeninas embarcações, à vela e a remos, sujeitando-se a ficar pelo caminho dominado pelas ondas, ou a chegar exausto e inerte às areias de África, quando não às mãos da polícia, para, na melhor das hipóteses, voltar outra vez à terra madrasta de fomes e de medos. Todas estas realidades, contadas por terceiros ou vividas pelos próprios que as sofriam, chegavam até nós, que, sensibilizados, sofríamos também, onde quer que estivéssemos. O Raul, entretanto, casara
com a namorada de Estoio, a Dona Lídia, que foi a mãe dos seus filhos. Mas continuava a juntar-se comigo, neste caso, e agora também com o José Lopes de Brito, amigo dele, regressado de Angola. E esse amigo Lopes de Brito tinha regressado de Angola, onde tinha família. As reuniões eram, como de costume, no Danúbio. E aos poucos, outras pessoas e amigos iam-se juntando a nós. Uma figura importante da terra, que se juntava algumas vezes, quase sempre tarde, quando regressava à sua casa, depois de um longo dia de trabalho, no hospital ou no consultório, era o Dr. Francisco Fernandes Lopes. A conversação nessas ocasiões mudava quase sempre de tom, assumindo um caráter de erudição excepcional que punha ordem na mesa e nos espíritos. Tinha sido professor do Veríssimo no Liceu de Faro, de português e ou francês, e admirava-o muito no desempenho das suas atividades profissionais de alto valor intelectual e ético. A mim chamava-me poeta e amante da cultura, assinalado até por um livro que me ofereceu. Era, como se sabe, o Dr. Lopes, muito versátil em quase todas as áreas do conhecimento humano, como as artes e as letras, filosofia, ciências, história, filologia, musicologia, musicografia, escrevendo e executando trabalhos musicais que divulgava também a partir de alto-falantes instalados em pontos altos da Avenida da República. Por exemplo, nas imediações desta casa, onde havia já um prédio com o primeiro andar onde funcionava o Sporting Clube Olhanense, julgo de uma sede. E a partir desses alto-falantes instalados em pontos altos da Avenida, acompanhados de comentários, ele acompanhava a exibição, digamos, o desenrolar dessas composições musicais, acompanhava-os com comentários e explicações emitidos por ele pessoalmente. Assistimos, o Raul e eu, muitas vezes a estas exibições entre os anos 40 e 50, sentados na relva do pequeno jardim de João Lúcio, que ainda existe, ou em bancos adjacentes, com muitas pessoas interessadas nessa altura, assistindo também como o tempo permitia e convidava. Recordo uma vez em que ele, o Dr. Lopes, tocava uma sinfonia de Eduardo Grieg, um compositor norueguês, de uma grande suavidade melódica, enquanto o Dr. Lopes dizia, lá de cima, com o alto-falante, ouçam com muita atenção, estão ouvindo uma poeirada musical como nunca ouviram. Mas, desta vez, no Café Danúbio, falava-se de política, então muito em moda na clandestinidade, porque a PIDE estava em toda a parte. Ouvidos estranhos escutavam até o impossível, e o medo acompanhava-nos sempre. Por uma razão ou por outra, o médico não se manifestava intimamente nestes domínios. No entanto, nesta ocasião a que me estou referindo, falando com o José Lopes de Brito, que também estava presente, disse-lhe: homem, tu parece que tens o Stalin na barriga, pá. Vê lá se emagreces. E foi para a sua casa o Dr. Lopes, por ser já tarde, ele não gostava destas conversas. No dia seguinte, porém, passou, como de costume, ficava à mão, do pequeno escritório onde eu trabalhava e convidou-me a ir com ele à sua casa. Queria mostrar-me uma coisa. E fui. À porta, mandou-me entrar. Dirigiu-se ao seu escritório no Reis do Chão. Abriu a gaveta de um móvel repleto de livros. Tirou um envelope relativamente grande, meio aberto, dobrados. Dobrados os quê? Um maço de pequenos jornais, em papel bíblia. Aí está. O envelope é que estava meio aberto. E ele retirou de dentro do envelope, naturalmente,
um maço de pequenos jornais de papel, tipo de Bíblia, dobrados. Mostrou-nos. Eram avantes jornais do Partido Comunista Português e ele disse-me: só tu ficas sabendo, não é? E guardou-os de novo. Pudera, enigmaticamente. Não vale de obtê-los. Não deu. A guerra tinha finalmente chegado ao fim. As democracias venceram o nazifascismo. Quase todo o mundo comemorou a vitória. O Olhão também, com muito povo em festa. Mais de 50 milhões de mortos e estropiados foi o balanço feroz de uma tragédia, com a descoberta aterradora, no final, de campos de tortura e de câmaras de gás mortíferas, onde pessoas como nós entravam por um lado e saíam por outro, em cinza, convertidas. As ditaduras políticas ainda vigentes, como a que em Portugal sobrevivia, sentiram-se porventura abaladas nos seus alicerces ideológicos, pela ordem de contestação que alastrava, pela onda de contestação que alastrava pelo mundo. Salazar, demagogicamente, agora, consentiu uma abertura simulada, prometendo eleições livres, como na livre Inglaterra. A oposição, até aí sem voz pública, aproveitou a ocasião para se organizar e aparecer através do MUD e do MUD juvenil e dar à oposição os primeiros passos em Lisboa, seguidos no Norte e no Algarve. O Raul, entretanto, prosseguia com muito êxito o seu ensino. Tinha muitos explicantes e preparava também alunos para exame de admissão à universidade. Mas ainda dispunha à noite, depois do jantar, em casa dele, naturalmente, de tempo suficiente para organizar palestras e ensaios com alguns amigos que se interessavam por aquisição de mais cultura e novos conhecimentos sobre as realidades locais e as de fora do país. Alguns desses alunos, ou desses jovens que se interessavam, eram explicantes que procuravam adquirir também mais saber noutras matérias de cultura geral. O analfabetismo em Portugal era dos mais elevados da Europa. Tendo no Algarve e sobretudo em Olhão, sendo no Algarve e sobretudo em Olhão da ordem de 80% da população. Corriam os anos de 1945-46. Aproximava-se a crise provocada pela diminuição das exportações para os países que estiveram em guerra, embora fosse ainda lenta a queda nos fornecimentos. Mas era necessário prepararmos para tempos mais difíceis, sobretudo para responder com vigor à queda acentuada em face do que parecia ser o triunfo dos ideais socialistas, ou pelo menos democráticos. Estávamos, de facto, perto de entrar na Guerra Fria, com muitos e graves problemas insuspeitos para resolver. Se me dão outra vez licença, porque... Se tiverem ouvido bem... Sim, se não tiverem, sobretudo. Não, a gente pode sim, sim. As leituras predominantes neste período histórico que atravessávamos eram de natureza filosófica e científica. A maior parte dos livros preferidos eram proibidos em Portugal. Alguns vinham do Brasil clandestinamente, assim como jornais e revistas. Valiam-nos, nesse tempo, também por o mesmo fim e não só, amigos da livraria Farracha e o carteiro, amigo Raul Piloto, pai do Diamantino Piloto, todos sempre muito dedicados às pessoas e às causas. São aqui evocados com muita admiração e apreço e pessoalmente apresento o mais vivo reconhecimento ao grande amigo Manuel Farracha e a família que eu julgo que estão aqui. Travavam-se discussões esclarecedoras nesse tempo do que era o materialismo dialético, originário da filosofia de Marx e Engels, ambos redatores do Manifesto Comunista de 1848, que, junto com o Capital,
constituíam e constituem a base teórica do movimento comunista para a formação de uma sociedade sem classes. Este era o objetivo final. Para tentar compreender hoje a força e o fulgor que esta doutrina inspirava e incutia no espírito de quem a seguia e a adotava como padrão de luta política por um mundo melhor e mais justo, é necessário ter em mente os efeitos da primeira Revolução Industrial e as condições de vida consequentes dos trabalhadores e das populações em geral. Pode dizer-se que o proletariado, descendo do campesinato, primeira formação das sociedades saídas do tribalismo sedentarizado após longo período pré-histórico de vida nómada, a deslocação de grandes massas da população do campo para as cidades, ou locais que mais tarde se tornaram cidades, a vultuosa concentração de trabalhadores em fábricas as fábricas a princípio mal dimensionadas para a natureza das operações manuais, são mais tarde adaptadas aos automatismos subsequentes da evolução tecnológica. A mudança de ambiente, não só de natureza geográfica ou territorial, mas principalmente de caráter psicológico e sentimental ou emotivo. A exploração da mão de obra, porventura abundante e especulativa, produto da obtenção de mais-valias à custa de quem produz, naturalmente. E a convicção aparentemente lógica, hoje comprovadamente errada, de que o trabalho, na altura quase exclusivamente manual, daria origem à existência da última e mais importante classe do processo histórico, que nesse caso deveria ser a única e legítima possuidora dos meios de produção. Todas estas considerações fundamentava a teoria do direito de essa classe representar, por isso mesmo, toda a sociedade, terminando assim a luta de classes com a instauração global do comunismo. Esta teoria vinha no seguimento de outras, nomeadamente o anarquismo, que visava também acabar com as desigualdades sociais, libertando os homens e as mulheres de atavismos seculares, prometendo até acabar com o Estado como força repressiva da liberdade. Vem de longe, como se sabe, o desejo subjetivo de criar um paraíso na Terra, outras vezes transferido para o céu, onde seria eterno. Todas as religiões que sobreviveram desenvolveram-se e prosperaram depois da morte dos deuses, sejam eles Cristo, Maomé ou qualquer outro. Ainda pode haver alguns a seguir. No entanto, nada nos deve impedir de lutar por um mundo melhor, isto é um assunto à parte, para todos os seres humanos. Naturalmente que me estou referindo de uma forma um pouco, talvez, amedrontada, a conversas ou temas de discussão e de divulgação com outros amigos que se interessavam pelos mesmos problemas. Além das palestras, agora repito, de caráter filosófico ou político, na sala de aula do Raul, depois da saída dos alunos, claro, ou na contraloja da tabacaria, onde se juntavam muitos amigos e novos aderentes à nova corrente de ideias. Quando acontecia isso, criou-se um grupo de jovens para cantar em conjunto as marchas, danças e canções de Fernando Lopes Graça, a música e letras de novos poetas como Manuel da Fonseca, José Gomes Ferreira, Carlos de Oliveira, Mário Dionísio e outros. O maestro era o amigo Sola, que regia também, parece-me agora à distância, a música velha ou a música nova, como então eram designadas. O Sr. Sola era pessoa muito classificada para o desempenho da função e colaborava gostosamente connosco. Aos domingos e feriados íamos para os campos dos arredores de Olhão. Destas vezes, acompanhados com outros jovens, alguns mais novos do que nós, que mais tarde nos substituíram
nas comissões locais do Mútuo Juvenil, quando os mais velhos eram presos pela PIDE ou se afastavam para outras atividades culturais ou políticas. De facto, no ano de 1946, mercê da unidade ativa de muitos democratas que se opunham à ditadura, entre os quais se encontravam professores catedráticos expulsos das universidades, como Bento Jesus Caraça, Polito Valente, Rodrigues Lapa e outros, António Sérgio e Mário Soares, este ainda jovem, também figuravam nessa primeira comissão do MUD. E foi através deste último, do Mário Soares, que se formou no Algarve a organização do movimento antifascista, nomeadamente em Olhão, com a presença de Raul Veríssimo, Manuel Madeira e José Lopes de Brito, mais tarde substituídos por Joaquim Carlos Silvestre, Júlio Fradinho, Vitoriano Rosa, Frederico, Ivo Madeira e outros, e entre os quais um bastante simpático e interventor que se distinguia, chamado Leandro Carromba, que felizmente está aqui e julgo que connosco. Não? O objetivo fundamental deste movimento e destas comissões, central, distritais e concelhias ou de freguesia, era divulgar as ideias democráticas entre a juventude e a população em geral, lutando por eleições livres, extinção da polícia política, libertação dos presos políticos, liberdade de organizações culturais, o fim da censura, mais cultura e melhores salários para os trabalhadores, fim das guerras mundiais ou culturais, ou coloniais. E ainda, além disso, paz para sempre e a toda a parte. Éramos muito exigentes. Sim. O que acontece... estes eram os propósitos dos jovens, que se reuniam e alargavam o seu âmbito em torno deles, através de contactos nos locais de trabalho, nas escolas e em passeios, e ainda por meio de manifestos e publicações diversas, efetuados pelos responsáveis a partir de impressores manuais, escondidos em lugares difíceis, pensávamos nós, de serem encontrados pela polícia, já que o governo de Salazar e depois de Caetano os considerava subversivos, e os destruía quando os encontrava, os tais impressores. Entre as nossas atividades organizativas e culturais figuravam também os núcleos de alfabetização para quem não sabia ler ou escrever, e funcionavam em sociedades de recreio ou desportivas e, quando possível, nos próprios locais de trabalho. No fim do ano de 1946, já existiam em quase todo o Algarve comissões do Mútuo Juvenil, funcionando nas sedes dos concelhos ou freguesias. O Raul Veríssimo, juntamente com elementos da Distrital de Faro, a que também pertencia, foram os grandes impulsionadores do movimento no sul do país, nomeadamente no Algarve, que também alastrava o movimento ao centro e norte de Portugal. Estávamos agora em 1947. O desanuviamento político internacional, determinado pelo fim da Guerra Mundial, começava a dar sinais ameaçadores da esperança alcançada pela paz. Era necessário prosseguir corajosamente a luta pela solidariedade entre os povos, por um mundo melhor e mais justo. A Organização Internacional da Juventude resolveu promover a Semana da Juventude e Portugal aderiu, através da Comissão Central de Lisboa, seguida pela Distrital de Faro e a Conselhia de Olhão. O Raul e o Ramos Rosa de Faro foram os elementos mais destacados na efetivação do acontecimento, precisamente no Conselho de Olhão, em Belamandilo, onde reuniu, segundo números da própria polícia, conseguidos estes valores de ordem estatística, pelo empenho do nosso querido amigo Dr. Idalécio, que nos forneceu estes elementos. Cerca de 1000 pessoas.
vindas de quase todo o Algarve, solidárias a essas pessoas, nesta comemoração festiva da luta pela paz em todo o mundo. Este acontecimento foi bastante conhecido na altura, porque durante a manifestação houve uma inesperada intervenção da polícia e da Guarda Nacional Republicana, ameaçando todos os participantes, obrigados, sob a força das armas, a dispersar o que eles, participantes, recusaram, sendo depois, finalmente, escoltados até ao centro do Olhão, onde, finalmente, foram dispersos sob rajadas de fogo para o ar, que não matou, o fogo não matou nem feriu ninguém. Mas foi a maior manifestação antifascista no género, feita em Portugal, com repercussão em várias capitais da Europa e na URSS, União Soviética da altura, e transmitida para outros países. 2 dias depois desta ocorrência, José Lopes de Brito foi detido pela Polícia de Segurança Pública na Rua do Comércio, em Olhão. Distribuía por mão própria o manifesto redigido pela Comissão Local, relatando com veemência o acontecimento dos dias anteriores em Bela Maria. O Raul Veríssimo, que da porta do Café Danúbio viu o ato, foi na parte da manhã antes de começarem as aulas como explicador, viu o ato da detenção do amigo, saiu do café a correr, do lugar onde estava, naturalmente, dirigiu-se à polícia que detinha o Brito, dando-lhe ordem de prisão. O polícia estava a dar ordem de prisão ao Brito. E o Raul, como acabei de dizer, saiu ao seu encontro e disse ao polícia: eu também sou responsável pelo trabalho deste meu colega, do que ele está fazendo. Se ele vai preso, eu também vou. E de facto foi ao lado do Brito para a esquadra da polícia, onde foram ouvidos pelo chefe do posto. Ao serem ambos interrogados, como digo, o Raul, foi mandado embora para casa, por ser o Brito que distribuía o boletim, não ele, segundo o chefe de serviço. Ao que o Raul voltou a insistir que não se ia embora, porque era tão responsável como o Brito. E ficou, portanto, detido, e seguiram ambos para a Pito de Faro e daí para Lisboa, onde a história se repetiu novamente. Ele não era o responsável, era o Brito, até serem finalmente postos em liberdade condicional alguns meses depois. Foi quando durou estas prisões. Referi detalhadamente este episódio porque ele é um retrato psicoético, ou moral, do Raul, misto de pureza inteligente e ingênua, consciente e determinada. E foi sempre assim pela vida fora, prejudicando-se a si e por vezes também a sua própria família, para ser fiel à sua integridade moral, alheio que era a interesses desafetos à dignidade do seu caráter. Só não foi ingênuo perante a injustiça e a crueldade assassina da abominável polícia política, a soldo de um governo ditatorial, que mandava assassinar no Tarrafal e não só os melhores filhos do povo português, como foi, por exemplo, entre outros, o general sem medo Humberto Delgado. Regressado a casa, depois de sair da prisão de Caxias, Raul retomou a sua atividade académica, que não fora, na sua ausência, inteiramente interrompida, porque um dos estudantes mais adiantados, de que não me recordo o nome, mas que era da família do Vitoriano Rosa, se não me engano. Professor Gonçalves. Professor Gonçalves. Naturalmente que é. Um jogo que ainda estará, se não aqui, pelo menos alguns, não é? Pois bem, não vi. Sim, na ausência, esse professor, hoje, o professor Gonçalves, substituiu, substituindo as suas aulas, dando lições, portanto,
aos estudantes, aos alunos ou portanto, os estudantes, mais adiante segui as explicações aos colegas, não desistiram de esperar pelo mestre. Depois de ter chegado ao Olhão, fora das horas depois de chegar ao Olhão e fora das horas das aulas, o nosso homem continuou a desenvolver atividades políticas, agora intensificadas pela ausência do terceiro membro da comissão, que era eu, preso também, assim como outros foram presos, naturalmente, em vários pontos do Algarve e do país, algumas centenas que foram levados para Caxias, Aljube, Peniche e outras cadeias. Quando entrei sob prisão em Caxias, a 17 de abril de 1947, poucos dias depois do Raul e do Brito terem sido, de facto, enclausurados, fui casualmente depositado na cela comum onde estava detida a Comissão Central do Mundo Juvenil, constituída por jovens como Mário Soares, Júlio Pomar, Polito Valente, filho, eram estudantes, Fidelino de Figueiredo, filho, Antunes da Silva, já não era estudante, que eu conhecia, e outros, num total de 14, dormindo em camas de 2 andares, como é que se chamar. O Raul e o Brito estavam noutra cela, tinham entrado na prisão primeiro. E também com mais pessoas, todos presos pelos mesmos motivos. Refeitório comum, numa sala enorme, onde tomávamos as refeições, guardados por polícias reforçados. Eram os pais. Não podíamos falar uns com os outros, exceto nas casernas onde dormíamos. Isto é natural. Os interrogatórios e as torturas respectivas que acompanhavam os interrogatórios ocorriam na sede da PIDE, em Lisboa, na rua António Maria Cardoso, outras vezes na prisão de Aljube. Para o efeito, éramos transportados de ida e volta, quando havia regresso, numa carrinha própria para o fim, a Ramona, conduzida pela polícia. Relato estes pormenores, porque havia, normalmente, visitas individuais em sala própria, para quem tinha visitas, claro. E um dia, por motivo de aniversário de Maria Barroso, ou outra razão, de que não me lembro, ela era, Maria Barroso, namorada do Mário Soares, ela trouxe um molho de cravos vermelhos que ele, Mário Soares, distribuiu para os colegas de cela, cabendo um cravo a cada um. Impensadamente, ou talvez não, todos pusemos uma flor na lapela e assim entramos, como era costume, formados no refeitório para almoçarmos. Conto isto porque, entre outros, o Raul e o Brito tinham entrado primeiro e já estavam sentados, vinham de outra sala. Foi quando os vi, eu, de perto, trocando com eles expressões fisionómicas de solidariedade afetuosa, por ser proibido de conversar. Mas isto durou muito pouco tempo, porque o chefe dos guardas, ao reparar que os presos da sala 13, que era a nossa, traziam cravos na lapela, cravos vermelhos, mandou levantar os que já estavam sentados, deste grupo, claro, à mesa, dando ordem imediata a todos os que levavam os cravos na lapela, para regressarem imediatamente à caserna onde residiam, com uma ordem de castigo válida por 8 dias, para terem as refeições na cela sem praticamente condições compatíveis. As refeições fornecidas em marmitas, não havia mesas, punham-nos as marmitas sobre os joelhos e com as colheres, não sei se com guardanapos, era assim que se comia durante esses 8 dias de castigo por levarmos cravos na cama. Exato. Eu penso sozinho comigo, sabe? Sem dizer nada a ninguém, como se vê, que esta história foi uma antevisão malévola da Revolução dos Cravos, com uma antecipação de 27 anos, sabe? Só agora é contada em público esta pequena anedota. É verdadeira, isto não é
não é fantástico, não é? Em breve, alguns dos jovens antes apontados, jovens daqui, ocuparam os lugares dos que estavam detidos pela polícia ou tinham transitado para outras atividades igualmente políticas e culturais, como já referi, porque as lutas pela liberdade política e cultural continuaram até praticamente ao 25 de abril de 74. Concentrando-me a partir de agora quase exclusivamente nas atividades do Raul Veríssimo, digno merecedor desta homenagem, assinalo aqui a segunda prisão dele em 1950, por ter participado no trabalho prestado, no tributo, desculpem, prestado à memória do ex-presidente da República, Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, quando os restos mortais dele, Teixeira Gomes, foram trasladados da Argélia para a sua terra natal. Tinha saído de Olhão com a sua irmã Luciana num autocarro organizado pela família Farracha, em que viajaram também muitos democratas desta terra, de Olhão. Foram todos presos pela PIDE no autocarro depois da manifestação, levados para Lisboa, de onde só regressaram quase um mês depois. Uns mais cedo, outros mais tarde, ficaram lá bastante tempo. O Raul retomou o seu ensino, quando regressou, como explicador. Continuava a frequentar o Danúbio à noite, fazendo parte da tertúlia, agora numericamente desfalcada, devido à prisão de alguns elementos, mas a sua combatividade, a do Raul, política e cultural, mantinha-se alargada, agora a outras áreas de atuação, e é isto. Pertencia à direção local e regional do Partido Comunista e o seu tempo chegava para tudo. A sua casa e a família eram, como sempre, o confortável suporte da sua atividade, e ele dedicava-se aos filhos o melhor de si, de si próprio, rigoroso nas exigências a que eram submetidos, em matéria de ensino a todos os níveis, talvez em excesso, como em muitas ocasiões. Foi recebido com afeto e medo e, no dia seguinte de manhã, saiu e foi encontrar-se com um amigo que o recolheu, até que, dias depois, seguiu para Messines de Baixo, onde viveu várias semanas escondido no sobrado de um palheiro de pessoa sua familiar da parte do seu pai. Mais tarde, deslocou-se, deixe-me ver se eu ainda me lembro disto, não? Sim, senhor. Deslocou-se incrivelmente para Olhão. Viveu clandestino em casa de Nuno Cabeçadas, que está aqui presente, que de noite o acompanhava vestido de mulher pelas ruas mortas. Só que não se sabia na altura, nem o Nuno Cabeçadas sabia, eu sou tudo mais tarde, é que ele viveu grande parte do tempo, eu diria mesmo muitos meses, em casa dele próprio, na casa própria, num sobrado especial que estava transformado em armazém de caixotes e de mercadorias relativas à tabacaria. E viveu aí meses e meses antes de ir para a casa do Nuno Cabeçadas. Só uma pequena parte. Vinha-se a tirar pedrinhas no primeiro piso. Sim. Estávamos, eu e o meu irmão, a brincar
os dois cá em baixo, no andar de baixo, e choviam pedrinhas, e a gente olhava, e que está com pedras. Era um segredo absoluto. Passados um bocado, voltavam logo de pedras. Bem, e aquilo acabava em choro, íamos todos a correr ao procura da mamã, nos meus 3 anos, 4 anos. E foi assim que ele nem soube que ele lá tinha estado, mas era o meu pai. Pois bem, 6 meses. 6 meses. Depois é que, já passava a mais, foi para a casa do Nuno Cabeçadas. Eu tenho aqui uma descrição mais detalhada do próprio Nuno Cabeçadas, e que, a seu tempo, se tivermos tempo, sim, e depois foi para a casa do tio. Sim, portanto, o Nuno Cabeçadas acompanhava. O Nuno não sabia exatamente de onde ele vinha, nem para onde ele ia. Sabia que depois recolhia a sua casa, a casa do Nuno. Mas ele, às vezes que saiu, ou saiu da própria casa onde esteve, a casa de família, ou terá ido algumas vezes para essa casa. Não é? Mas sabemos agora que ele se encontrava, foi o que já se disse, com a família, secretamente. Até que um dia saiu da casa do Nuno, com destino ao Porto, iniciando a viagem por caminhos esquisitos, caminhos ímpios, para minimizar o risco de ser seguido pela polícia. O Raul, para todos os efeitos, tinha desaparecido. E agora este pormenor tem talvez interesse, inclusive, para o Nuno, que fica a saber melhor. De uma forma totalmente imprevisível, vindo eu de Vila Real de Santo António, num dia à tarde, de bicicleta, pela estrada 125, eu trabalhava em Vila Real nessa estrada, eu avistei o Raul na estrada que vai de Olhão, um pouco antes da Poseta, não? Ele ia por esse caminho para a estrada 125, dirigia-se para Vila Real de Santo António, mas isso é uma parte que eu não conto agora aqui, não é? Mas ficámos surpreendidos ambos, ele e eu, não é? Deslocando-se ele, também de bicicleta, em sentido oposto ao meu. Parámos e certificámos que a essa hora fusca da noite, ou da fim da tarde, era um fim de tarde. Ninguém nos seguia, conversámos, fiquei a saber que ele se ia embora, tinha passado este maravilhoso tempo em casa do Nuno Cabeçadas e também na sua própria casa com a família, e nunca mais nos vimos, senão eu próprio um ano depois. Ele seguiu com destino oculto para o Porto, e não para Lisboa, através de processos e meios de transporte pouco usuais para esse fim, e eu para Olhão, onde ia tratar de assuntos familiares. Só tornei a vê-lo novamente, como eu disse, um ano depois. Do Porto, onde o Raul se encontrou com o professor Rui Luís Gomes, veio em breve para a capital, em busca de emprego, tendo decorrido cerca de um ano desde a data da fuga, sem que voltasse a ser visivelmente procurado pela polícia. Em Lisboa, vivia na casa da tia do Nuno, pessoa excepcional que conhecia em Lisboa também, onde o visitei o Raul lá, bem como a família, que também lá estava já, e respondia a anúncios. O Raul já descontraído, já tinha passado um certo tempo, desde a tentativa de prisão, etc., e um dia obteve mesmo o lugar de correspondente em línguas estrangeiras na Sociedade Comercial Romar, não sei se ainda existe, era uma empresa importadora de máquinas e ferramentas para a indústria. Esteve, no entanto, pouco tempo lá, porque encontrou uma melhor oportunidade na Companhia de Diamantes de Angola, na sede em Lisboa, como diretor do Departamento Cultural. Para ser admitido, teve que apresentar uma carta de garantia de idoneidade, e foi o pai do Nuno que assinou essa carta, em nome de uma firma familiar de que era sócio. Nesta altura, o Raul, sentindo-se relativamente seguro, entre aspas, chamou ou deu indicação para que a mulher, a dona Lídia e os filhos fossem de Olhão, onde estavam, para Lisboa, onde depois se encontraram, evidentemente, primeiro para a casa da tia do Nuno, em Belas, no sítio da Dona Maria, se não me engano, numa propriedade que a tia do Nuno lá tinha. Depois disso, andaram por mais de 2 ou 3 casas, já em Lisboa, já no centro
da cidade. Admitido na Diamanga em 1952, cerca de um ano depois de ter fugido, aí permaneceu com assinalável êxito profissional, reconhecido pelo próprio administrador-geral, de quem diretamente dependia. Em traços muito largos, o principal trabalho do Raul consistia em ser o responsável pela organização dos serviços culturais, com a emissão periódica de uma revista de caráter científico nos domínios da história, arqueologia, antropologia, biologia e etnografia dos povos da Lunda, escritos por especialistas nas diversas matérias, portugueses ou estrangeiros, dos quais em alguns casos, o Veríssimo traduzia, em alguns casos, para a nossa língua. Em todos eles, no entanto, o trabalho era fazer revisões, considerando não só o estilo literário, mas também os erros técnicos ou mesmo científicos. Uma vez, tratava-se de um artigo extenso. Há aqui uma amostra do livro do Raul Veríssimo. Seria talvez, só para mostrar, era um livro bastante, um trabalho muito especializado sobre as matérias que enunciei aqui. Este é um das centenas de livros de que o seu filho, Sérgio, é o detentor. Mas o que ele fazia mais? Assim, não só o trabalho literário, mas também os erros técnicos ou científicos. Era uma revisão total. Uma vez tratava-se, e também, sobretudo, o aspecto gráfico também, tratava-se de um artigo extenso, como quase todos. A revista tinha um formato que se mostrou agora, de 31 por 23 centímetros, e nunca menos de 250 páginas. E o autor, dessa vez a que me estou referindo, era russo e nessa língua escrevia. Além das revisões, como acabei de dizer, o Raul supervisionava os trabalhos gráficos na própria tipografia, onde permanecia sempre durante a impressão da obra. Algumas vezes o encontrei lá. Era para todos os efeitos o editor, e os livros não saíam para ninguém antes de o administrador ver um exemplar, que era sempre o primeiro para ser aprovado, etc. Desta vez, porém, o Raul foi chamado ao gabinete do chefe, que, com um ar um tanto surpreendido, lhe perguntou: o seu olho disse, é uma pergunta, o senhor Veríssimo também sabe russo? Sim, senhor administrador. Mas como foi isso possível? E porquê? Sabe, respondeu o Raul, eu comecei muito cedo a estudar literatura, era verdade, e interessei-me bastante por Dostoevsky, que me despertou o gosto pela língua. Finalizou o outro, e tudo ficou por aqui. Cada um de nós pode pensar o que quiser, mas o Veríssimo ficou apreensivo. Será que a polícia política, que visitava frequentemente a Diamanga e trabalhava até para os seus serviços, sabia da existência dele, Raul, quase 20 anos depois da fuga? Nunca saberemos exatamente como foi possível, mas lá que foi. Não? Ele ficou lá esse tempo todo, supõe-se, sem a polícia saber. O que de facto sabemos é que em junho de 1974, já depois do 25 de Abril, surgiu nas bancas dos jornais, isso também existe aí, saiu nas bancas dos jornais a Revista do Povo, cujo diretor era Vitoriano Rosa. A revista existe também, sabe? Sim, senhor, esse é o poema, está bom. Era o Vitoriano Rosa, que, natural de Olhão e nosso amigo, desde muito cedo, como já foi referido anteriormente. Era jornalista, escritor, tinha um livro publicado sobre cinema e viria a escrever mais tarde vários trabalhos, o Vitoriano, sobre a PIDE e o regime salazarista. Muito íntimo que era de Raul, convidou-o a colaborar
neste primeiro número da revista. E assim aconteceu com o poema Liberdade, dedicado, agora entre aspas, ao querido camarada Álvaro Cunhal e assinado Raul Veríssimo, com o símbolo do Partido Comunista. E foi uma bomba. No dia seguinte ao aparecimento da revista em público, o Raul, sentado na sua secretária, foi chamado com urgência ao administrador, que, mostrando-lhe o poema, perguntou: foi o senhor que fez estes versos? Sim, fui eu, com muita honra, respondeu. Pode retirar-se. Foi a ordem. E nesse mesmo dia, feitas as contas pelo contabilista de serviço, foi demitido da Diamante, depois de 22 anos de exemplar desempenho de funções complexas. Tinha, Raul, na altura, 55 anos de idade, viveu mais 29 desde esse momento, dedicado quase inteiramente à luta pela existência de um mundo melhor, de acordo com os seus princípios, a que foi leal até ao fim. Uma vez livre do seu emprego, veio para Olhão e manteve a atividade política e ética que sempre o motivou, desenvolvendo ações de reorganização partidária local, sofrendo e tentando vencer obstáculos que nunca o inibiam, nem mesmo quando ameaças se transformavam em agressões físicas, como aconteceu na efervescência das disputas partidárias pós-25 de Abril. Para finalizar, já não sei tempo, talvez com alguma surpresa, também exerceu atividades partidárias com os camaradas António José Saraiva e Carlos Brito, desse tempo, claro, junto de comissões de outros intelectuais, enquanto trabalhou na Diamangue. Foi ele, desta vez, que enganou a polícia. Anexos. Eu tenho, não posso deixar de referir. É extrato de um relatório muito extenso, enviado por um bufo de Olhão, que eu conheci, para o diretor da PID em Lisboa. Consta do arquivo da Torre do Tombo, tem a data de 1 de agosto de 1949 e refere-se a muitas pessoas, sou eu a dizer. Só transcrevemos o que diz respeito ao Raul e ao Parracha, ligeiramente. O processo onde consta a cópia deste relatório e outras informações que nos foram úteis foi-nos cedido pelo Dr. Igor Orestes Soares, como eu já disse, a quem apresento, e repito, afetuosas saudações. E agora o que é que consta no relatório do senhor de Olhão para diz assim, é tudo entre elas. O Raul Veríssimo é, sem sombra de dúvida, um dos mais antigos elementos do movimento e o mais prejudicial para a nação, pois, aproveitando o ensejo de exercer o ensino particular, embora sempre seguir ao alvará, exerce sobre os alunos uma influência política tal que alguns pais se queixam já das ideias bolchevistas demonstradas pelos filhos, que este Pito escrevia bem, pelos filhos que, na quase totalidade dos casos, deixaram de respeitar os pais e se afastaram por completo dos seus deveres religiosos que anteriormente cumpriam. Haja como exemplo o Sr. José Cesado, treinador do Sporting Clube Olhanense, eu conheci a pessoa. Segundo declara publicamente, se viu forçado a castigar rigorosamente duas filhas que frequentavam o colégio do dito Raul Veríssimo. Os alunos deste indivíduo, de ambos os sexos, passaram automaticamente a interessar-se por literaturas de autores de obras prejudiciais à sua formação moral e política. A isto não é alheio Joaquim Farracha, que, possuindo uma livraria, adquire e lhes facilita os livros necessários aos fins em vista, que naturalmente os livros não aparecem à venda ao público. E acabou-se. É tudo o que eu tenho a dizer.